os pontos em que as pessoas mais batem em nós: continuidade da vida, comunicação dos mortos, a reencarnação e o corpo espiritual. Porque eles dizem que a gente tem que ir com o corpo de carne, que vai ressuscitar da sepultura. E nós dissemos que não, que nós temos o corpo espiritual que imediatamente já existe durante a encarnação e continua depois dela. Então isso é prática não cristã. Não, é prática cristã. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 4. Estranham agora que já não vos entregueis com eles aos mesmos desregramentos de libertinagem, e por isso vos insultam. Mas terão que dar contas àquele que está prestes a julgar vivos e mortos. Pois, para isso foi anunciada a boa nova aos mortos, a fim de que, julgado como homens na carne, vivam segundo Deus em espírito. Então a continuidade da vida que nós pregamos está sacramentada no Novo Testamento. Na carta de Pedro, quando ele diz que o evangelho foi pregado até aos mortos. Porque mesmo que eles tenham vivido segundo os homens na carne, eles possam passar a viver segundo Deus em espírito. Não só demonstra que o espírito continua, como que ele pode se transformar. Aquele tido como um espírito pecador, um espírito que errou na terra, ele pode se transformar depois de morto. Ele pode passar a viver segundo Deus em espírito. Então demonstra que a vida continua. Nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. E para os que moravam nas regiões sombrias da morte, raiou-lhes uma luz. Ora, se raiou uma luz para quem vivia na região sombria da morte, é porque eles estavam conscientes e lúcidos, é porque a vida continua. E é interessante que quando a Bíblia fala na região sombria, dá a entender que tem uma outra religião que não é sombria. Porque se os mortos estivessem todos no mesmo lugar, ele diria simplesmente na região dos mortos, ponto. Mas ele especificou, na região sombria. Porque ele está falando do Evangelho de Jesus. A vinda de Jesus na terra. A vinda de Jesus trouxe uma grande luz para os encarnados. Em primeiro lugar, ele fala, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região sombria, raiou-lhes uma luz. Porque os que não vivem numa região sombria, esses já entendem o Evangelho de Jesus, vivenciam o Evangelho de Jesus, não é? E não iria raiar uma luz, eles já têm a luz. Então vejam que a continuidade da vida não é invenção nossa, e nem prática nossa, e nem prática não cristã. Isso sem falar no próprio Jesus, que morreu e continuou vivo. Ah, mas Jesus é Jesus. Sim, Jesus é Jesus. E nos disse, tudo que eu posso, vós podeis também. Vós sois deuses. Logo, se ele continua vivo, nós continuamos vivos também. Então, ensinar, entender, aceitar que a vida continua depois da morte, imediatamente depois da morte, como o Espiritismo ensina, não é uma prática não cristã. Porque se o Evangelho foi pregado à época de Jesus para os espíritos que haviam desencarnado, logo, eles continuam vivos sim. Reencarnação. Reencarnação é mais interessante, não é? Ela tem em vários lugares, mas eu escolhi 2 para vocês. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Então está sacramentado a possibilidade de pelo menos um que não tinha um corpo físico, que não era um ser humano na terra, nascer na terra. Porque Jesus nasceu. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Se pode nascer uma, pode nascer 2. Se Jesus pode, nós podemos também. Mas, no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13.
os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, por que então os escribas dizem que primeiro deve vir Elias? Porque existe a profecia que Elias viria preparar o caminho de Jesus. Ele viria anunciar a presença de Jesus à humanidade. Jesus se dizia o Messias. E os discípulos, não é? Bom, o Senhor diz que é o Messias e o pessoal aí diz que Elias tinha que vir primeiro. E aí? Jesus respondeu: Elias de fato deve voltar e restabelecer tudo. Mas eu vos digo, ele já veio e não o reconheceram. Ora, se Elias já veio e não o reconheceram, logo Elias viveu centenas de anos antes de Jesus. E Jesus disse: Elias já veio. E não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele o que quiseram. Do mesmo modo, o Filho do Homem vai sofrer nas mãos deles. Os discípulos compreenderam então que ele lhes falava de João Batista. E numa outra passagem, no capítulo 11, Jesus afirma categoricamente: ele é Elias que havia de vir. Algumas pessoas dizem que Elias não morreu. Foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Mesmo que ele tenha sido levado ao céu numa carruagem de fogo e não tenha morrido, supondo esse absurdo que ele viveu centenas de anos lá, mesmo assim ele nasceu como João Batista, de uma mulher e com outro corpo. Logo, reencarnou. A reencarnação, assim como a continuidade da vida, está completamente sacramentada no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento. Então não é uma prática não cristã. A própria Igreja Católica até o século V aceitava a reencarnação. Não é porque povos orientais que não são cristãos aceitam a reencarnação também, que ela não deixa de ser uma ocorrência da humanidade, mas dentro do cristianismo. Tiraram a reencarnação por um decreto. A partir de hoje não existe mais reencarnação. Mas não é por isso que ela vai deixar de existir. Não é porque nós, seres humanos, decretamos alguma coisa que essa coisa deixa de existir. Então a reencarnação é uma coisa que abre um leque maravilhoso para a nossa compreensão. Se não existisse reencarnação, Deus não seria justo. Como entender a justiça de Deus sem reencarnação? O cara nasce rico, bonito e inteligente. Morre e vai para o céu. O outro nasce pobre, feio e burrinho. Morre e vai para o céu. Veja que eu estou colocando os dois no paraíso. É justo. A hora que chegar lá, o pobre vai dar uma encostada em Jesus, né? Mas mestre, né? Eu sofri bem mais que o outro, né? Não é? Onde é que está a justiça de Deus? Agora, e se for o contrário? E se o coitado que nasceu pobre, feinho e fraquinho de inteligência ainda vai para a perdição total? Aí complicou de vez. E aquele rapaz que nasce numa família equilibrada, honesta, trabalhadora, e o outro que nasce numa família desregrada, onde existe o tráfico, o furto, os desregramentos de toda ordem, os vícios, qual a chance dos dois? E outra, uma encarnação só iria definir a eternidade. Complicado. É muito pouca chance para estabelecer a eternidade. Não tem como entender a justiça de Deus sem entender a reencarnação, sem aceitar a reencarnação. Erros pequenos estariam nos condenando à perdição eterna. Ah, não, você não é cristão, então você não vai para o paraíso. Mas eu não tive chance, eu nasci num país onde ninguém é cristão. E antes de Jesus, toda a humanidade que viveu antes deles, ninguém era cristão. Jesus não tinha vindo ainda, o Cristo não tinha vindo na terra, vai tudo para o inferno. Não é possível, lógico que não. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, é lógico que criou um sistema para salvar a todos nós. Eu pergunto a vocês,